Antes de começar o colóquio, como vocês sabem, eu tenho que ler a frase de Lei de Proteção de Dados, então vamos lá. De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, devemos informar que essa gravação está sendo, essa apresentação está sendo gravada e será disponibilizada publicamente. Por favor, mantenha os seus equipamentos eletrônicos desligados ou em modo silencioso. Caso deseje fazer uma pergunta ao palestrante, você automaticamente concorda com a divulgação pública da sua imagem e da sua manifestação. Pessoal, é com imenso prazer que a gente tem hoje o professor Marcelo Nobel. O professor Marcelo Nobel, como todos sabem, é o professor titular aqui do Instituto de Física. Ele está alocado no departamento de matéria condensada. Ele trabalha na área de materiais magnéticos nanoestruturados, né? Ele também atua fortemente na área de divulgação científica, né? Que vai ser o tema do colóquio que ele vai apresentar para a gente. Ele foi o idealizador do Museu Exploratório de Ciências aqui da Unicamp. Foi pró-reitor de graduação e foi o idealizador do curso do Profis. Foi diretor do LN Nano e reitor da Unicamp entre 2017 e 2021. Então, ele vai falar um pouquinho do trabalho deles em divulgação científica e vai dar para a gente esse colóquio inaugural do ano de 2024. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom, obrigado. Queria, só para saber se o pessoal do fundo está ouvindo ou melhor usar o microfone? Tá bom. Bom, queria agradecer, em primeiro lugar, a Lênio, por Orlando, pelo convite. Como sempre, a lei de Murphy, a gente comprova que funciona, né? Aí instalar ali, não funcionou a internet, não funcionou o Zoom, uma série de coisas que acaba acontecendo, mas tudo certo para continuidade. Eu também acho que eu já apresentei alguma versão preliminar ou anterior desta apresentação, em algum momento já aqui, alguns mais antigos aqui terão já assistido parte da apresentação, porque eu tento estar o tempo todo atualizando, mudando, e nessa área, infelizmente, a gente tem novidades todo dia, praticamente. Então, essa é uma coisa que a gente precisa estar o tempo todo atento. Eu vou começar aqui, deixa eu ver se está funcionando. Aqui eu começo fazendo uma propaganda um pouco descarada do livro, meu livro que eu escrevi na pandemia. O que aconteceu na pandemia? Primeiro, o desespero que muitos de nós começamos a perceber que nossas atividades de divulgação não eram suficientes, não estavam sendo suficientes para o que a gente estava vendo. De repente, parecia que as coisas tinham voltado para trás, retrocedido muito. E eu comecei ali, eu era reitor, naturalmente tive uma certa dor de cabeça com o dia a dia, mas, em compensação, por incrível que pareça, vagou um monte de tempo, porque como reitor, eu tinha que estar aí todo dia em muitos eventos, participando, aí toca hino, e discurso de um, discurso de outro, horas e horas do dia perdidas em outras coisas que não a parte que eu realmente gosto de fazer e acho importante fazer. Então, naquele momento, me deu um certo desespero e juntei um pouco dos textos que eu tinha escrito. Até então, escrevi alguns novos e lancei esse livro que é A Ilusão da Lua, Ideias para Decifrar o Mundo por Meio da Ciência e Combater o Negacionismo. Então, aqui, deixo a propaganda feita, tem aí para comprar e em várias plataformas. Até o outro dia eu descobri, ninguém me avisou, que lançaram até em áudio, vídeo, como chama? Audiolivro, esse livro aqui. Então, tem várias plataformas disponíveis. Bom, A Ilusão da Lua, na realidade, o título vem de algo que aconteceu comigo na graduação. Quando a gente tinha uma das primeiras aulas de ótica, o professor falou que essa questão aqui, que eu nunca tinha pensado na realidade, nessa questão, que a Lua
né, perto do horizonte, parece muito maior do que ela parece quando ela está no zênite. E, na verdade, é uma ilusão, porque se você pega qualquer medida, mede com uma régua, com uma moedinha, com qualquer coisa, você vai ver que é do mesmo tamanho. Mas o nosso cérebro interpreta como sendo de outro tamanho. Essa é uma ilusão de ótica, como essa aqui. Né? Essa lua aqui, como essa, tem o mesmo tamanho, mas o nosso cérebro é enganado. E, dessa maneira, não sei, para mim foi muito impactante perceber isso. E a verdade é que eu nunca mais conseguia olhar a Lua da mesma maneira. Né? Então é um pouco essa ideia do impacto que faz você ter interesse, consciência e entendimento de algum fenômeno, faz com que você veja e olhe para o mundo de uma maneira diferente. Então é por isso que tem esse título tentando mostrar um pouquinho sobre essa questão. E na realidade, é algo que é parte da divulgação científica. Né? Na hora de você divulgar ciência, o que é mais interessante é justamente causar o impacto, causar o descobrimento. Né? Aqui eu gosto muito dessa frase, que diz assim: um número excessivo de museus procura transmitir às crianças conhecimentos que não despertarão o menor assombro. Acho que o melhor seria estimular na criança o respeito, o assombro, únicos sentimentos capazes de gerar conhecimento sugestivo. Tal conhecimento realmente enriquece as nossas vidas, pois permite transcender os limites do cotidiano. Uma experiência muito necessária se quisermos a plenitude da nossa humanidade. A curiosidade, aqui que vem o mais importante, na minha opinião. A curiosidade não é a fonte da busca do aprendizado e do saber. De fato, demasiada curiosidade é facilmente satisfeita. É o assombro, creio, que impele a pessoa a penetrar cada vez mais fundo nos mistérios do mundo e apreciar realmente as realizações do homem. Então essa é um pouco a ideia de como, na minha opinião, a gente deve divulgar a ciência. Não só despertar a curiosidade, ela já vai existir em quem tem essa coisa nata, mas é realmente mostrar o assombro que certos fenômenos, certas questões que a gente aqui encontra todo dia, praticamente, na nossa tarefa como cientista. Mas não é algo que está no cotidiano das pessoas. Né? Então, essa é um pouco a ideia. E, de fato, como ciência, nós temos centenas, milhares de questões que não estão respondidas. Isso aqui é uma capa da Science de 2005. Ela é um pouquinho antiga, mas eles listaram 125 questões que a ciência não sabe responder ainda. E aqui eles atualizaram. Depois, se vocês quiserem, tem uma atualização dessas questões. Eles vão seguindo, fazendo um tracking dessas questões para ver como está o entendimento. E, de fato, eu acho que nenhuma dessas aqui a gente ainda, como cientistas, consegue ou sabe responder. Né? Então, tem muita coisa que a ciência não sabe ainda responder. Estamos buscando muitas explicações, muito conhecimento e coisas até banais. A gente às vezes não sabe. Eu sofro de um mal que muita gente sofre, dor de cabeça. Né? Tem centenas de causas, centenas de possibilidades. Eu vou no médico, um neurologista, para tratar minha dor de cabeça há anos. E ele simplesmente faz assim: olha, vamos testar esse remédio. Testa 3 meses, se não der certo, risca aqui, vamos testar o próximo. E vai fazendo isso, uma coisa atrás de outra, até dar certo. No meu caso, o último tratamento que eu fiz deu certo. Eu estou há 2 anos sem uma crise, mas foi depois de 20 anos tentando coisas diferentes. Então, você vê, ainda não se sabe. É mais ou menos um chute. Assim como muitas outras coisas que a gente tem aqui, a gente ainda não sabe. Então, para isso a gente precisa, em primeiro lugar, depois a gente faz a pergunta, tá? Senão eu vou perder e a gente deixa para o final a pergunta. O que vai acabar acontecendo? É que a gente precisa, em primeiro lugar,
mais ciência. Mais gente jovem como vocês que queira fazer ciência. Segundo lugar, mais suporte para a ciência. Não menos suporte, menos dinheiro, que a sociedade, de uma maneira ou de outra, não está vendo muito interesse e importância. Então temos esse cuidado, e por isso que eu quero direcionar um pouco a apresentação para esse lado. Né? Por que a gente deve se preocupar com a desinformação, o negacionismo, a pseudociência, e de que maneira nós podemos atuar. O problema é que tem ciência aqui, entre aspas, né? Por todos os lados. Meu Deus do céu. Essa foto aqui eu tirei, já faz uns anos que eu morava lá no Cambuí. Do lado tinha um cabeleireiro, né, que colocou essa frase aqui que virou clássica, né? Do lado ao liso na velocidade da luz. Por que tem essa linguagem? Isso é algo, para quem trabalha, estuda, lida com pseudociências, é algo conhecido. Né? Você tenta colocar palavras que parecem científicas para dar um ar de científico. E assim tem um monte de exemplos em todas as áreas. Isso basta você direcionar o seu radar, ficar ligado, todo dia vai aparecer alguma coisa diferente, parecida com essa. Isso é inevitável. E, de fato, a pseudociência tem um monte aqui. Por exemplo, eu gosto muito dessa daqui, ó, porque aqui o que eu quero mostrar é que, eu vou ler para vocês entenderem. Claro que é utilidade pública, né? Um cosmético anti-ressaca, mas o que eu quero comentar é dizer o seguinte: olha, chega de se preocupar com o inchaço pós-balada. O rosto e as bolsas dos olhos são reduzidas quando o creme é utilizado. Olha isso aqui. Dividimos 2 grupos. Um deles usou o creme e o outro grupo usou um placebo. Então eles até fizeram um estudo, né, tudo aqui entre aspas, né, duplo cego, né, com grupo controle, etc. Ou seja, estavam sofisticando, mas não falam quantos, né, testaram, de que maneira testaram, não falam nada. Todos foram para uma festa e na manhã seguinte o grupo com o creme com ativos estava com aspecto significativamente melhor. Um experimento científico perfeito, né? Até com o grupo controle. Então você vê que o grau de sofisticação, claro que a gente entende minimamente de como a ciência é feita e tal, mas lembre que quem vai ler esse tipo de notícia, então a sofisticação no desinformação, ela também vai ganhando corpo e vai ganhando força. E até aqui, olha, no máximo quem comprar esse creme vai fazer o quê? Vai gastar um dinheiro à toa, né? Não sei, não. Mas, às vezes, mesmo que a gente não acredite, ou mesmo que algo não seja científico, pode ter consequências complicadas. Essa aqui é uma notícia de 2018. O Ministério da Saúde inclui 10 novas práticas integrativas, chamadas práticas integrativas no SUS. O que quer dizer isso? 10 novas, porque, na verdade, já tinha 19, então são 29 procedimentos que estão dentro do SUS, que quer dizer o quê? Que todos nós aqui, estamos pagando por isso aqui, porque é do nosso imposto, nosso e de toda a população. E essas são as 29 práticas integrativas que estão incluídas, né, como procedimentos baseados, chamados recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais. Então tem aqui coisas como imposição de mão, ozonioterapia, constelação familiar e outras, né? Aqui eu não vou entrar em cada uma delas em questão, outras que eu nem sabia, nem conhecia, mas estão dentro da lista de procedimentos do SUS. Então vejam que onde que eu quero chegar? A linha entre aquilo que é bobagem, que a gente dá risada, e aquilo que acaba afetando a gente é muito tênue. Às vezes, essa linha é cruzada com uma maneira muito fácil e muito
muito delicado. Muito delicado. Há alguns exemplos que depois eu coloco também no livro, bastante preocupantes, que acabam acontecendo no nosso dia a dia e acabam sendo perigosos. Vejam um exemplo aqui que eu pego exatamente para os físicos, né? Porque a gente aqui está no Instituto de Física. Se você tem a curiosidade de pôr na Amazon.com.br a palavra quântica, o primeiro livro de física que aparece é na 5ª página. Se vocês já viram isso. Mas consciência quântica, o DNA milionário, quanticamente, dê um salto quântico em sua vida, você é o universo, terapia vibracional, o ativista quântico. Aqui é a saúde quântica para animais, a cura quântica, o médico quântico, o mistério quântico e assim por diante. Esse, só para dar um exemplo, que é a mesma coisa que eu já mencionei anteriormente daquela foto, né? Isso aqui é um trecho desse livro aqui, a cura quântica. Cada um de nós é um campo localizado de energia e informação, um loop de realimentação cibernética interagindo com um campo não local de energia e informação. Alguém se explicar, depois peço que me explique, mas se alguém entendeu. Está claro aqui onde o exemplo que eu estou querendo dar, né? É o uso de linguajar científico sem tal, muitas vezes sem nexo, mas simplesmente para poder ter esse ar de científico. E essa coisa da quântica, como eu já mencionei, eu dou essa aula há muitos anos, o pessoal já vai vendo e vai me mandando exemplos, né? Como acontece com vários casos entre nós, né? Por exemplo, o Leandro tem uma coleção de frases em inglês muito importantes, né? Mas aqui tem um monte de gente que já vai me mandando ideias e exemplos, né? Aqui eu não vou entrar em detalhes, mas eu gosto desse aqui, né? Que é o tal integral quântico, que se você ler a descrição, ele é quase milagroso, né? Porque ele tem 27% menos sódio. Eu não sei como, não sei. O que eu aprendi, não sei se é algo que está errado, mudou assim. Contém 36 minerais, restaura as energias do seu corpo, ajuda a fortalecer os ossos, os dentes, as unhas dos cabelos, ajuda a regular a pressão arterial, ajuda no tratamento de doenças, não contém aditivos químicos. Então, ele faz milagre. Deve ter feito sucesso, porque depois lançaram o sal temperado quântico. E você pode fazer, então, a salada natalina quântica, tem aqui o link. Meu Deus. Deixo como ideia. Isso aqui é algo infinito. E vocês que são da área sabem bem, né? Aqui alguns exemplos. Pulseira bioquântica, manta quântica, água bioquântica, chega ao limite de ter Congresso Nacional de Pedagogia Quântica. Né? Como aplicar a pedagogia quântica para gerar uma educação de qualidade? Vocês acham que esse é o limite? Não é. Últimos exemplos. Você tem algum processo judicial empacado? Saiba cuidar para movimentar a energia do processo judicial através da mesa quântica estelar. Essa é a última que eu adicionei à minha coleção, né? E é isso. Tem, por exemplo, isso aqui que eu acho incrível, né? Com a acupuntura quântica, porque a acupuntura, em princípio, você tem que furar alguém, não é isso? Mas esse aqui, como é quântica, você pode fazer tratamento à distância. Para que a gente desenvolveu tanto a nossa tecnologia se a gente não pudesse fazer isso? Então, o mais incrível é isso. Aqui eu não estou querendo dar ideia para ninguém, tá? Mas, num fim de semana você vira mestre. Fim de semana você vira mestre. E após o término do curso, você se torna mestre, podendo aplicar e ministrar o curso, inclusive. Então, esse aqui é outro exemplo que eu estou querendo dar.
da pseudociência, que ela tem essa coisa da facilidade, né? Facilidade de formação, facilidade de replicação e tudo mais. Bom, tudo isso, esses exemplos só tem a ver com a questão do que a gente chama aqui de desordens de informação. Aqui entrando, né, um pouco mais no assunto, aqui tem muitas camadas e maneiras de enfrentar essa questão. Em inglês fica mais legal, porque aqui eles separam em misinformation, disinformation e malinformation, mas eu não vou usar essas separações desse tipo. Eu prefiro aqui que a gente comente duas vertentes, né, da desinformação. A primeira, aqui eu chamo de pseudociência, ou é chamada de pseudociência, que eu defino da seguinte maneira: é uma crença ou processo que se disfarça de ciência na tentativa de reivindicar uma legitimidade que de outra forma não seria capaz de alcançar por seus próprios termos. A homeopatia, curas quânticas, telecinese, bom, e assim vai, várias dessas pseudociências. Mas hoje em dia, o que tem tido mais força, por incrível que pareça, é o que é chamado de anticiência ou negacionismo científico, que é a negação da ciência como metodologia para obter conhecimento. Aqui eu incluo o terraplanismo, o movimento anti-vacinas, a negação das mudanças climáticas, né, tudo isso que aconteceu na pandemia, né, com os tratamentos que foram propagados, etc, etc. Essa é uma das maneiras, né, de você enxergar esse problema. Eu vou tentar detalhar um pouquinho mais essa questão aqui. Seguindo aqui o próprio Leandro, né, que também faz uma palestra e atua nessa área, nós temos um elemento importante. Não é que não tinha pseudociências antes. Você viu ali, em a foto, tinha um cartaz ali no cabeleireiro, mas o alcance daquilo era muito menor do que a gente tem hoje com as redes sociais, né? A gente tem aí, em particular no Brasil, o uso muito forte do WhatsApp em redes, né? Que aqui tem todo um grupo de pessoas que tem estudado essa questão, né? Que essa propagação de fake news, de desinformação, ela ocorre por diversos aspectos. Aqui eu também não vou entrar em grandes detalhes. Aspectos sociais, aspectos psicológicos, a dificuldade de entender que uma informação é falsa, a confirmação e reforço de crenças, e a própria viralização, né? Isso é algo conhecido há séculos, né, pelos jornais, que sempre uma manchete sensacionalista vende mais que uma manchete não sensacionalista. É algo que o ser humano, de uma maneira geral, tem essa tendência a espalhar notícias ruins. Mas é um momento que a gente está vivendo onde isso é bastante preocupante e vai ficar pior com a melhoria da inteligência artificial, das deepfakes, né? Que a gente consegue hoje fazer vídeos que são impressionantes, né? De uma pessoa falando com a voz de outro e assim por diante. O problema aqui que eu quero entrar um pouquinho, não vou entrar em grandes detalhes, porque também é um problema sem solução. O que é ciência? Para saber o que não é ciência, a gente precisa saber o que é ciência primeiro. E aí a gente já está entrando em um terreno pantanoso. Porque não tem uma definição única, nem acertada de ciência. Aqui eu gosto dessa frase. A ciência não é uma filosofia nem um sistema de crenças. É uma combinação de operações mentais que se tornou gradativamente o hábito das pessoas educadas. Uma cultura de iluminações descoberta por uma feliz reviravolta da história que levou ao modo mais efetivo de aprender sobre o mundo real já concebido. Então, é uma maneira, digamos assim, de ver o mundo. É uma maneira de entender, ver, pensar no universo. É o que a gente chama de ciência. É uma definição um pouquinho solta, mas, em princípio, com isso, a gente tem, como cientista, quer obter algum entendimento do mundo real. Veja, aqui tem alguns detalhes. Aqui eu estou fazendo uma limitação, né? Real é uma palavra, realidade é uma palavra importante para quem quer fazer ciência, né?
realizar observações objetivas e precisas desse mundo real e desenvolver teorias que são as melhores explicações dessas observações e que, portanto, se aproximam mais e mais da verdade. Isso aqui seria, digamos assim, o nosso mundo ideal, né, como cientistas. É sempre assim? Sabemos que não, mas é a nossa busca, em princípio. E aqui, então, nós entramos nesse problema, que é o chamado problema da demarcação. É um problema, não é novo. Desde que tem filósofos pensando no que é ciência, tem essa questão se colocando. Primeiro, o que eu queria ter, idealmente, seria separar o que é ciência do que não é ciência. Está aqui em verde, está aqui em amarelo, e, em particular, a pseudociência, que não é ciência, mas que quer se disfarçar como ciência. Essa que é um pouco a diferença. Por que eu faço essa diferença? Porque tem um monte de visões de mundo não científicas que tudo bem, não tem problema que existam, ao contrário, é bom que existam e é bom que a gente tenha essa diversidade no mundo. Aqui eu estou falando de filosofia, de literatura, de arte, da própria religião, né, quando ela não se mistura, né, com a ciência. São maneiras de encarar o mundo, o universo, que não são científicas, e não tem problema. Mas aqui eu vou demarcar o que é ciência e o que não é ciência, tentar fazer essa demarcação de uma maneira mais ou menos clara. Esse problema pode parecer simples, mas ele é extremamente complexo. Isso aqui poderia ser um slide, mas poderia ser um semestre de curso de filosofia da ciência, epistemologia da ciência, poderia ser 4 anos de curso de filosofia, que não tem fim essa discussão, né? Começa lá, digamos assim, no século XVI, Bacon, Galileu, Descartes, Newton, depois o Círculo de Viena, depois o Popper, no século XX, o Kuhn, e assim vai, né? Tem um monte de filósofos da ciência que acabam discutindo essa questão, e de uma maneira ou de outra, todos eles discutem a ciência, discutem os limites do que é ciência e do que não é. Isso para falar dos famosos, né? Depois tem outros que a gente aqui, pelo menos eu não conhecia, são mais desse final do século XX, início do século XXI, né? Que tem ainda discutido, né? Por exemplo, esse grupo aqui, o Pigliucci e o Baldry, 2013, a filosofia da pseudociência, reconsiderando o problema da demarcação. Bom, tudo isso aqui, só para fazer outra propaganda, está nesse livro aqui que chama A Atitude Científica, do Lee McIntyre, é um filósofo da ciência bem importante, bem interessante. Lançou esse livro e a gente, na editora da Unicamp, eu sou responsável por uma coleção chamada Meio de Ciência, onde a gente traduziu, agora está para publicar o segundo livro dele, que é como Meio de Cultura, né? Meio de Cultura, o segundo livro dele, o mais recente, chama Como Falar com um Negador da Ciência, How to Talk with a Science Denier. A gente está terminando de imprimir agora e vai ser lançado agora em português. O que eu gosto da definição dele é o seguinte: o que distingue a ciência é que ela se importa com as evidências e está disposta a mudar suas teorias com base na evidência. O Lee McIntyre coloca nesse texto, nesse novo livro que vai ser lançado agora, muito interessante por sinal, ele teve a paciência de ir num congresso de terraplanistas por um fim de semana, ouviu todas as palestras, conversou, identificou as pessoas que ele achou as mais interessantes ali para conversar. E o resumo da ópera é o seguinte: ele ficou lá conversando, discutindo com um cara 2 horas, e a pergunta final dele foi assim: que evidência precisaria ter para você deixar de acreditar que a Terra é plana? E o cara falou: nenhuma. Eu acredito que a Terra é plana e não tem nada que vai
me tirar essa opinião. Ou seja, deixou de ser ciência, é uma crença. Certo? Eu sempre gosto de brincar, né? Com algo muito profundo, né? Que eu acredito que o meu time é o melhor do mundo. Apesar de que ele está quase caindo para a Série A2 do Campeonato Paulista, né? Que é o Guarani de Campinas, certo? Eu acredito que ele é o melhor do mundo, mesmo que ele esteja na 5ª divisão, né? É uma crença. Quase lá, né? Eu também tenho meus limites, eu sei que não é bem assim, mas é muito difícil lidar com isso. Então, é muito diferente, né? A ciência, ao contrário, ela, em princípio, a partir de uma evidência muito clara, ela tem que mudar. Ela tem que mudar. Eu vou aqui pular essa parte, porque senão não vai dar tempo. Então, como eu comentei, muitas coisas não são ciência, mas também não pretendem ser. O problema, na minha visão, são as pseudociências e a negação da ciência que realmente tem ali essa linha tênue entre o que pode ser, o que nós consideramos que pode ser uma bobagem, e aquilo que pode afetar não só indiretamente, diretamente, ou pode afetar gerações, ou países, ou doenças, e pode ter consequências bastante graves, de uma maneira geral. Vejam o que está acontecendo no mundo, né? Aqui tem uma... Eu vi esse paper aqui recentemente, tem alguns problemas na metodologia, na minha opinião, mas eles tentaram aqui, esse grupo tentou encontrar aqui qual que é como que as pessoas acreditam, né, no ciência e nos cientistas em diferentes países. Esse é uma tentativa de fazer, de uma maneira geral, a ciência é bem vista, né? Está acima de 3 e tal. Mas tem países onde, aqui pelo menos eles acharam, que não, a ciência... A escala é de 0 a 5, né? Muito alta. Quanto que você acredita nos cientistas? 1 seria muito baixo e 5 seria muito alto. Onde está o Brasil? Então, o Brasil... Deixa eu achar aqui. O Brasil é relativamente... Aqui, ó. 3,77 nessa escala aqui. Depois tem uma questão de metodologias e tal. Em geral, o que se discute... Só para você, uma pergunta que eu sempre gosto de fazer. Onde que vocês acham que é um dos países que tem menos as pessoas menos acreditam em ciência? Aqui não está nessa escala, mas qual que é um dos países que menos acredita em ciência? Estados Unidos? Não. Mais 2 chances. Irã? Não. 1 chance. Egito? Também não. Japão. Por quê? O que aconteceu em 1945 no Japão? A bomba. Então, as pessoas associam um fato, né, da bomba atômica, né, com a ciência, o desenvolvimento da ciência. E não é que eles não acreditam na ciência, não tem confiança na ciência. Não tem confiança, né, dos resultados que ela pode trazer. Então, esses são assuntos que acabam sendo importantes. As pesquisas, tem uma pesquisa de percepção pública da ciência que é feita todos os anos na Europa, que chama Eurobarômetro. No Eurobarômetro, hoje, a confiança no cientista pela população está em torno de 50% positivo e 50% negativo, está meio a meio. Há 20 anos atrás era 70-30. Ou seja, caiu 20 pontos em 20 anos. Por que isso nos interessa? Porque, no fundo, é a sociedade que vai financiar a própria ciência, né? Alguém lá na Europa, né, vai colocar dinheiro no CERN se né, não acredita na ciência, assim por diante. É isso que a gente está falando. A confiança na própria ciência de uma maneira geral no mundo. E nós temos visto aí também países indo em direções que querem acabar com a ciência, destruir a ciência. A gente está vendo aí um movimento, não sei se vocês estão acompanhando, no nosso vizinho, Argentina,
que o governo simplesmente acabou com o financiamento. Tem aí carta de prêmio Nobel, tem aí um monte de coisas, porque realmente está acabando com a ciência na Argentina. Então, nós temos que nos preocupar com essa questão de uma maneira geral. Bom, um detalhe que eu acho que é uma curiosidade interessante. Esse aqui é uma curiosidade mesmo, né? Porque muitas vezes esse pessoal que faz aí as chamadas práticas milenares acaba dizendo, não, mas isso aí é conhecido há centenas de anos, é usado. Não porque algo é usado centenas e milhares de anos quer dizer que seja verdadeiro. A medicina, sabe, esse aqui é um livro incrível. A medicina, olha, isso aqui é um dado que eu não tinha me dado conta até pouco tempo atrás. Até 1920, até a descoberta da penicilina, 29 por aí, 1929, a medicina era uma pseudociência. O que os caras faziam? Tem uma teoria, né, dos humores que foi desenvolvida pelo Galeno no século IV, entre século IV a.C. Ela foi usada até o século XVII. A ideia de que os humanos eram mantidos pelo equilíbrio entre 4 humores, né, ou fluidos corporais: sangue, fleuma, bilis amarelo e bilis negro. Todos vocês já viram, ou já ouviram, ou já viram algum filme, né, esses relatos de sangramentos, coisas nojentíssimas que o pessoal fazia, né, para tentar curar uma doença. Isso, pessoal, foi feito até o século XVII, século XVIII. Não é algo... né, durou por séculos. E aí o que aconteceu? Vejam, o desenvolvimento para a ciência, esse aqui é um livro espetacular também, Medicina dos Horrores. O desenvolvimento começou a ocorrer somente a partir do século XIX. 1865, esse cara aqui, que é o Lister, que é o tema desse livro, Joseph Lister, 1865. Olha a curiosidade. Já ouviram falar do Listerine, né? Vem da Irlanda, da antisepsia no controle das feridas. Antes dele, essa enfermeira tem uma história incrível, né? Não sei se vocês já ouviram falar, da Ignaz Semmelweis. Ela foi no hospital. Era um homem? Não. Bom, ele veio aqui, então, estava no hospital e tinha 2 setores. Um de médicos, né, onde os médicos iam lá e faziam os partos, morriam 90%, sei lá, morriam uma quantidade inacreditável de bebês que nasciam, simplesmente morriam de infecção. E outro setor que tinha menos mortes. E aí começou a tentar pesquisar o que era. E o que percebeu? Esses médicos davam aula. Na época, a aula do médico era abrir um corpo, tinha um cara morto lá, abria, mexia, os estudantes estavam ali e tal. Esse médico ia da aula de anatomia direto para o parto sem lavar a mão. Não lavava a mão, simplesmente, né? Começou aqui, terminou ali. Levava toda essa infecção. E aqui, então, percebeu, só de lavar as mãos, introduzir a lavagem de mãos, reduziu a mortalidade. Com isso, gente, olha, começou a pensar, a entender aí a questão dos micróbios, dos problemas e tal, e começaram a desenvolver a medicina. O que de fato aconteceu é conhecido aqui, olha, em 1895 foi descoberto o raio-x, etc. O que é considerado hoje como a data de nascimento da medicina moderna, que é 1928, com a descoberta da penicilina. Então, por séculos, a gente teve uma ciência, entre aspas, que foi, na realidade, era pseudociência, era tentativa e erro, chute e tal, teoria do humor, não tinha nada de científico, e a partir daqui que acabou tendo esse desenvolvimento. O que a gente tem enxergado aqui é um pouco o movimento contrário, né? Que a gente está indo de novo para a pseudociência em alguns casos, né? Que a gente viu aqui
as loucuras que apareceram na pandemia, né? Aqui todo mundo deve ter uma lista muito maior do que essa aqui, né? Tinha o caso aqui que a vacina causa magnetismo, né? Vocês viram esse caso, né? Me interessou particularmente porque é minha área de pesquisa, mas enfim, não tem nada, né? Então, todas essas questões que, olha, além de ser um risco e um problema de saúde pública, acabou levando e exacerbando um movimento anti-vacinas que é muito grave e muito sério, que a gente está enfrentando agora. E que a gente vai enfrentar por muito mais tempo. Então, esse realmente é um caso bastante complicado. Bom, mas para resumir um pouco o nosso ponto, quanto tempo já tem? Ainda você tem mais uns 20 minutos. Tá bom. Eu quero destacar aqui alguns pontos que a gente às vezes sabe, mas é sempre bom destacar, né? Primeiro, anedotas não fazem ciência. Quer dizer, se eu sei, se meu... É muito típico isso aqui, né? Meu cunhado, minha irmã, meu tio, alguém me escreve e fala, olha, faz esse tratamento que é tiro e queda, funciona, funcionou para mim, né? Tal vizinho teve isso e Deus... Todo mundo já recebeu uma dica dessas, né, na vida, e não significa que seja correto, que funcione. A linguagem científica não faz ciência. Frases claras ou frases fortes não significam que são afirmações verdadeiras. Eu vou dar os outros exemplos para frente. A heresia não é igual à correteza. Isso aqui quer dizer o seguinte, isso é muito comum, né? Os pseudocientistas, em geral, se comparam com hereges famosos. Não acreditaram no Galileu, né? Ele teve que confessar, etc. Ninguém acreditou. E ninguém, por isso, a ciência não acredita em mim. Olha, a gente tem que lembrar que para cada Galileu, né? Para cada Copérnico, teve provavelmente milhares de malucos que não entraram na história. Então, essa que é algo que a gente deve lembrar. Rumores não são iguais à realidade, o inexplicado não é inexplicável, a correlação não significa causa e efeito, isso aqui é algo muito importante, né? Muitas vezes a gente tem um site famoso, né? Como é que é o site, né? Que mostra a correlação entre os número de filmes que o Nick Cage apareceu, como é que era a história? Bom, tem umas correlações que você pode fazer, correlações de um monte de tipos, né? Tem um site que um ator aí aparece e correlaciona com o número de mortes nos Estados Unidos, né? Coisas malucas. Nicolas Cage, né? Tem um monte de correlações que você pode fazer e que simplesmente não são... tem uma outra causa que está acontecendo ao mesmo tempo. A coincidência não implica em conexão, né? Ou, aqui a gente pode ir mais longe, tentar entender o efeito placebo, tentar entender a cura, né, do próprio corpo e assim por diante. Por que a gente se importa? Já mencionei um pouco sobre isso. Para ser sincero aqui, estamos em casa, fazer ciência, de maneira geral, é chato. Né? A gente tem que estar o tempo todo checando por erros, imprecisões, muitas vezes repetir 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, 50 vezes. Muitas vezes você está trabalhando aí 2 anos, 3 anos, a coisa não vai para frente, não funciona. Muitas vezes é um trabalho difícil. Tem muitas armadilhas devido ao nosso viés, às expectativas, às assunções implícitas, né? Quantas vezes a gente não tirou um pontinho lá falando, queria mexer ali um pouquinho para dar no ajuste correto e assim por diante. Então, é um trabalho meticuloso, sério, além de tudo, de difícil formação. De novo, volto para aquele caso. Você imagina um estudante de medicina
Aqui na Unicamp, tipicamente, medicina tem 350 candidatos por vaga. O estudante, tipicamente, faz 1 ano, 2 anos, 3, 4 anos de cursinho para entrar. 6 anos de... Entrou, 6 anos de graduação, mais 3 anos de residência, quando entra direto na residência. No mínimo 10 anos, 12, 15 anos para começar, né, a trabalhar, a poder ter algum ingresso e tudo mais. Eu dei o exemplo ali, a formação, né, deixa eu ver se eu tenho aqui. A formação para ser um terapeuta reiki é um fim de semana. Com direito, de novo, a consultas online, assim por diante. É muito mais fácil, é muito mais simples, né? Ignorar todas as checagens, os balanços. É mais fácil acreditar nas coisas sem críticas. E, para ser sincero, para a maioria das pessoas a vida está boa sem entender a diferença entre ciência e pseudociência. Essa é a realidade. Cabe a nós ter esse trabalho. Então, essa que é um pouco a ideia. Aqui são, né? Bem-vindos à aula de astronomia básica. Tem alguma questão? Sim, o que faz a astronomia diferente da astrologia? Um monte de matemática. Você fica um pouco vazio. Essa é um pouco a nossa vida. Somos nós, né? Temos que cuidar disso. As pessoas acreditam em evidência anedótica, é parte da nossa vida. Principalmente quando você está doente, quando você está precisando, você acredita em qualquer coisa. Né? Olha, eu estou com um negócio que está insuportável, me fala ali, se eu tiver que, né, pendurar uma ferradura, eu vou pendurar para ver, vai que funciona. Né? Correlação não implica em causalidade, muitas vezes não sabem disso. A importância de uma amostra de controle, o papel da aleatoriedade e coincidência e do próprio funcionamento do corpo. Na pandemia nós vimos isso aos montes, né? Se a gente tinha, vamos supor que a gente tivesse 1% de taxa de mortalidade, significa que 99% das pessoas iam se curar, se tomassem cloroquina, se tomassem vinho tinto, se tomassem pinga, qualquer coisa. Não é uma questão básica. Claro, aqueles que tomaram e se curaram associam, né, a essa questão. Papel do efeito placebo. Aqui é importante, o efeito placebo, esse sim é cientificamente reconhecido. E aqui nós temos que admitir as falhas do nosso próprio sistema. Você vai aqui ser tratado por um médico no SUS. 3, 4 horas de fila. Quando você chega lá, na consulta, o médico nem olha na tua cara, pede, né, uns exames, tchau, volta daqui a 3 meses, marca de novo, toda aquela confusão. Você vai num tratamento, digamos, esses alternativos, você já chega na sala de espera, tem, né, meia luz, aquela som de cachoeira, né? Depois você é atendido, pergunta do teu avô, da tua avó, 3 horas de consulta. Você já se sente bem, alguém está te ouvindo, alguém está querendo entender. É muito diferente e faz diferença. Isso faz diferença. E depois, o fato de alguém acreditar e te dar alguma coisa para te tratar, também pode ter efeitos positivos. A falta de crença, em alguns casos, do analfabetismo científico, mas eu acho que o mais importante é a incapacidade de sujeitar as próprias crenças a um teste mais rigoroso. Eu não vou entrar aqui em detalhes. Esse é o kit de detecção de bobagens que o Sagan já colocou lá, né, quando ele publicou O Mundo Assombrado pelos Demônios. Esse livro é muito bom, quem não leu está perdendo, porque é um livro muito, muito bom. E aqui é de novo o mesmo, né? As anedotas, né? Os 7 indícios. A linguagem científica, as afirmações fortes, né? Aqui a gente viu muito disso na pandemia também.
Quantos médicos a gente não ouviu falar, não, eu tenho 30 anos de prática clínica, eu sei o que é bom para o meu paciente. Pode saber o que quiser, mas não significa que esteja correto. Pode gritar, pode falar algo, pode dizer o que quiser. Olha esse livro aqui, a Dianética. A criação da Dianética é uma marca para a humanidade comparada com a descoberta do fogo e superior à invenção da roda e do arco. Como que alguém tem coragem de escrever um negócio desse? Mas é uma frase forte, não podemos negar, né? E muitas vezes faz, digamos assim, sinal amarelo quase vermelho, né, para a pseudociência. Esse é outro caso importante, faz um status quo se defender. O ônus da prova deve ser aqueles que fazem afirmações extraordinárias que não são aceitas por todos. Se eu chego aqui, eu falo para a comunidade do IFGW, eu descobri um negócio impressionante, né? A mecânica quântica está errada. Aí eu falo assim, prova que eu estou errado. Não, quem tem que provar que está certo sou eu, certo? Não vocês que tem que provar que eu estou errado. É muito característico isso, né? Então, o ônus da prova tem que estar em aquele que faz as afirmações extraordinárias. O hereges, né? A heresia não implica incorreteza. Baseia-se em rumores que são amplamente espalhados e facilmente acreditáveis, né? Então, rumores são coisas que hoje em dia com a internet se espalham de uma maneira muito fácil, né? Ou se não foi explicado pela ciência, então é um verdadeiro fenômeno e mistério paranormal. Muita coisa não é explicada pela ciência, como a gente já viu, tem muita coisa que a gente ainda precisa entender, não quer dizer que não seja incrível. Para finalizar, o que nós podemos fazer? Outra frase que eu gosto, e essa é muito importante. Pensar é um trabalho que exige habilidade. Não é verdade que nós estamos naturalmente capacitados com a habilidade de pensar claramente e logicamente, sem aprender como ou sem praticar. Pessoas com mentes não treinadas não deveriam esperar pensar claramente e logicamente do que pessoas que nunca aprenderam e nunca praticaram podem esperar ser bons carpinteiros, jogadores de golfe, de bridge, pianista, qualquer coisa. Qualquer coisa exige dedicação, trabalho e treino. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma palestra e o cara falou, deu o exemplo do cara que disse assim, você pode ler à vontade um manual de como nadar. Você entra na piscina, se você não fez isso na prática, não vai sair nadando, por mais que você conheça o manual da frente para trás. E por que acaba acontecendo? E aqui tem um detalhe que é fundamental. Nem sempre a inteligência e a educação podem nos proteger, porque tem algo mais forte. Tem chamada imunidade ideológica. Nós temos, né, aqui depois eu coloquei algumas referências aqui, que podemos ter uma crença, né? Essa aqui, por exemplo, eu não gosto de ervilha. É uma crença, eu não gosto de ervilha. Não é uma crença, não. Quem se depois experimentar uma ervilha e gostar, vai. Mas existem aquelas crenças que estão aqui dentro, ó, protegidas pela família, pela religião, pela tradição, por toda a sociedade, né? Muito bem. São as chamadas core beliefs, né? São as crenças muito protegidas, que são muito difíceis de mexer. Muito difíceis de mexer. Em geral, não adianta. É como falar com uma parede. É impossível, né? Praticamente você mudar essa crença. O que você pode ir fazendo? É tentar fragilizar essas paredes e essa proteção um pouquinho. O que você pode fazer, o que nós podemos fazer é estimular o pensamento crítico. É o máximo que nós podemos fazer. É estimular a chamada mente aberta. Entender o problema, explorar suas fronteiras, questionar as hipóteses, imaginar novas perspectivas, identificar as fraquezas, justificar uma solução, admitir as limitações e refletir em alternativas. É pensar criticamente de uma maneira geral.
Aqui tem uma frase do James Randi que diz assim: tem uma diferença muito importante entre ter uma cabeça aberta e ter um buraco na sua cabeça, no qual o seu cérebro começa a sair, certo? Então, tem que encontrar o equilíbrio. Não precisa ser uma janela aberta e travada, nem uma janela fechada e travada. Tem que encontrar o meio termo aí, que é, na nossa visão, o pensamento crítico. Então, dicas, né? O que a gente pode fazer? Iniciar devagar, cada passo ajuda. Ficar de olho é uma das primeiras pontas. Desafiar a mídia, os políticos, a família, né? Quando aparece uma bobagem no grupo de WhatsApp lá da família, você falar, olha, talvez não seja bem assim, eu acho que talvez, né? Então, ser sempre correto, nunca exagerar numa afirmação científica, ou seja, também sabemos que a ciência tem as suas limitações, as suas questões, e, em geral, nós temos esse problema entre nós, cientistas, e um pouco de arrogância, né? Nós somos vistos como arrogantes, tem uma maneira de falar, assim, não temos a resposta para tudo, não temos, a ciência não tem a resposta para tudo, e não é a única maneira de pensar e ver o mundo. Então, saber ter ali um lugar bastante cuidadoso. E escrever cartas, escrever artigos, ver essas questões de uma maneira muito cuidadosa. Aqui tem um exemplo curioso. Eu, lá em 2003, a prefeita de São Paulo era Marta Suplicy, e ela pôs uma lei lá que era proibido falar nos celulares no posto de gasolina. A causa era porque poderia ter ondas eletromagnéticas que poderiam explodir o posto, como tinha circulado recentemente na internet, que depois foi visto que era uma lenda urbana, coisa falsa, etc. O que aconteceu? Eu fiquei pensando naquele assunto, me incomodava, porque, de fato, muito mais perigoso, em dias de frio e seco, é você sair do carro, todo mundo já levou um choque, né? Num dia seco, frio, quando você está usando lã. É muito mais perigoso um posto de gasolina ter uma explosão por causa de uma faísca eletrostática do que um uso de celular. Ou, sei lá, a própria chave de ignição, né, pode ter uma faísca, então você teria que sair do posto, parar 200 metros antes, empurrar o carro até o posto, depois sair empurrando o carro. Bom, há risco, sempre há, mas aí tem a probabilidade, tem um pouco de pensamento de como esse problema pode ser colocado. Eu acabei escrevendo na época um artigo, foi publicado na revista Galileu. A curiosidade que vem daí, depois eu recebi críticas, não sei o que, não sei lá. 20 anos depois, não foi, uns 15 anos depois, fui procurado pela Ipiranga, né, para fazer um parecer técnico, porque eles queriam começar a usar as maquininhas no posto de gasolina. Olha, hoje todo mundo, né? Aí eu chamei o Leandro, a gente fez um parecer lá, ganhei até uma grana por causa disso, né? Por ter escrito esse artigo sobre que era uma bobagem, né? Que Aí tem correlação, né? Aí os fatos têm correlação. Aí os fatos têm correlação. Você vê, no fim foi uma polêmica, uma coisa na hora, que acabou levando a outro lugar, e hoje nem se discute essa questão, apesar do detalhe. Todo posto tem aquela maquininha que é um celular, e a lei ainda existe, é vigente, por incrível que pareça. Então, é proibido falar em posto de celular em São Paulo, e depois um monte de cidades que copiaram essa lei, que naturalmente, como tudo no Brasil, provavelmente é uma lei que não pegou, porque eu nunca vi alguém ser multado por falar em posto de celular, por falar em celular no posto de gasolina. Bom, é isso, pessoal. Queria terminar aqui. Bom, isso aqui eu gosto muito, né? Acho que a gente deve sempre atuar como estudantes, professores, comunidade, de uma maneira ou de outra, lida e trabalha com ciência, trabalhar na divulgação, mostrar como a ciência é feita, a importância da ciência, mas também não exagerar. Ó. Eu tentei aqui com meu filho, quando ele tinha menos de 1 ano, ele foi para economia, tá? Então não deu certo. Então,
É isso aí, pessoal. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Perguntas? Vou usar o microfone por causa da gravação, tá? Tudo bom? Sou o Marcos. Então, a dúvida que eu queria trazer é como que você faz para tentar pelo menos explicar para uma pessoa, só que aquela pessoa está tão enviesada, seja pela religião, seja porque ela acredita, até porque, convenhamos, o terraplanismo ele se baseia em religião. Não tem como se falar de terraplanismo sem falar provavelmente do cristianismo, que eles usam de base. E uma outra questão, há coisas que a ciência não se preocupa em explicar ou não, que se existir vai ser um tanto faz como tanto fez. E essas duas perguntas que eu quero levantar. Vamos fazer uma rodada e aí responde? Pode ir respondendo, eu vou pegando os outros. Pode ser? Ou você prefere que faça rodada? Olha, eu acho, Marcos, que tem um limite, né, que a gente pode atuar. Como eu disse, o que dá para fazer tem as suas limitações. Então você tenta estimular pensamento crítico, discutir, mas até um certo ponto, né? Não adianta também, como se diz, dar murro em ponta de faca, não vai adiantar. Então tem certos limites que a gente consegue atingir ou não. Minha opinião sincera é que é sempre melhor buscar esse equilíbrio e a maneira de saber também até o ponto de colocar ou discutir, porque senão a discussão acaba virando quase que um fla-flu, né, como se diz. O time de um lado, o time do outro, não traz nenhum benefício para ninguém. Acaba não tendo o diálogo. Essas pessoas que já creem em algo, já, muitas vezes não vai adiantar. Então, é basicamente tentar trabalhar mais com pessoas que têm uma abertura, uma possibilidade de mudar a maneira de pensar, de ser, de acreditar. Então, tem um limite que a gente tem que saber entender. E a questão da ciência, tem certas coisas que eu acho que a gente também tem que ter a limitação e o entendimento de que se vale a pena ou não estudar. Eu não sei se entendi direito a tua pergunta, mas, por exemplo, tem certas coisas que, pelo conhecimento científico que existe até agora, nós sabemos que a probabilidade de ter alguma coisa atrás, etc., é mínima. Então, vale a pena, às vezes, você investir milhões, bilhões de dólares em um experimento que você sabe que não vai dar nada? Vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar a área de medicina. Vou exagerar, talvez? Talvez. Vale a pena fazer um estudo mundial, pagar milhões de dólares para que seja feito um estudo muito detalhado para ver se o rezar pode curar uma pessoa? Vale. Então, não sei. Estou aqui deixando como questão. A ciência já mostrou que talvez não vale a pena você investir e ter, né? Então aí tem que encontrar o equilíbrio de saber onde investir recursos para que a gente possa ter avanços reais ou não. Muitas vezes a gente também faz investimentos bilionários em coisas gigantes que também não dão em nada. Faz parte da ciência como maneira de pensar o mundo. É parte do nosso cotidiano. Pois não. Olá, professor, obrigado pela apresentação. Meu nome é Ezequiel. E eu acho que a minha pergunta vai no sentido de que os recortes que o senhor mostrou, né, das pseudociências e até da implementação delas no SUS, né, e na política, é engraçado quando a gente traz para cá. Eu acredito que é engraçado porque a gente está entre a gente conhece, mas argumentos morais, quando esse tipo quando a gente quer fazer divulgação científica, né, acho que argumentos morais eles convencem um pouco. Aí eu queria perguntar para o senhor
objetivamente, materialmente ou até mesmo na política institucional? O que a gente, como divulgador científico, pode fazer para mudar de fato concretamente e impedir de que essas coisas entrem institucionalmente e de fato prejudiquem a própria vida da população? Olha, aqui tem um detalhe que é importante você lembrar. Não sei se chamaria isso de argumentos morais, mas digamos assim, outra maneira de enfrentar essa questão também não funciona. Vamos dizer o exemplo característico e clássico que todos nós aqui conhecemos. Se você mostra quantos átomos de uma certa substância tem num potinho de homeopatia, né, que dá para fazer o cálculo, todos nós sabemos, né, número de Avogadro, diluição, etc. Isso aqui, centenas de autores já mostraram que não tem sentido algum. Mas aí vem o negócio da memória da água, disso, daquilo. Você tem sempre uma maneira de escapar de uma explicação, né, digamos, científica. Então, a maneira de tentar entender esse fenômeno é muito além da ciência, porque ele vai além da ciência. É um pouco esta questão que acaba sendo relevante. Eu não tem problema nenhum que se você, outro, qualquer aqui acredita nisso, ou X, ou Y, ou Z. Não tem problema. Desde que se saiba que não é ciência. Tá bom, não é ciência, não tem comprovação científica. Por que isso é importante? Porque senão acaba tendo implicações importantes, tanto financeiras quanto, eventualmente, até na crença da ciência, porque no fato, de fato, não funciona. Então, é um pouco por aí que a gente tem que trabalhar. Na minha visão, mostrar a importância da ciência, o que é ciência e o que não é ciência. É fácil fazer isso? Não é. Porque se fosse, alguém já tinha feito. Né? E o fato real, na minha opinião, e desesperador, é que a gente tem falhado sistematicamente nessa questão, e, portanto, a gente está vendo claramente um movimento, digamos assim, anti-ciência vencer. Essa que é um pouco a preocupação. Mas eu não tenho resposta de como fazer melhor. Não sei. Boa tarde, professor. Meu nome é Letícia. Primeiro, muito obrigada pela apresentação. E eu queria perguntar, o senhor falou sobre a alfabetização científica e até como a educação também de uma maneira preventiva, informativa contra o negacionismo e contra as fake news. E eu queria perguntar como que o senhor vê que é possível para professores da educação básica para introduzir a alfabetização científica em escolas, considerando o currículo atual e como atuar dessa maneira, de maneira preventiva também. Eu acho que é um pouco isso que eu mostrei no início, de continuar o espanto. Né? Todas as crianças, quando começam a falar, começam a se alfabetizar, quem tem filho aqui sabe, né? Começa a perguntar coisas de tudo, quer saber sobre tudo, né? Por isso que aqui o Bettelheim fala assim, demasiada curiosidade é fácil de lidar. As crianças, quando estão naquela fase, querem saber tudo, mas de uma maneira superficial. O ponto é que de um dado momento, seja pelo que os pais enchem o saco e começam a não responder mais, né? Não sabem a resposta, começa a ficar complicada a pergunta. E os professores também acabam perdendo essa curiosidade de querer entender o mundo, querer entender as coisas, que eu acho que a gente tem, nessa primeira infância, a necessidade de manter viva a chama. Né? Coisas básicas, né? Todo mundo já se perguntou por que as coisas caem. Né? Mas em um dado momento se fala assim, olha, deve ter algum motivo, mas não me interessa. Cai, pronto. E a maioria das pessoas também, então, o papel de um professor deve ser esse estímulo. Por isso que eu dei o exemplo da ilusão da lua, ou da gravidade, de outras que despertem a curiosidade, manter essa chama da curiosidade, do pensamento crítico sempre acesa. Eu não vejo outra maneira que não seja essa. E com o cuidado, aliás, que hoje também é preocupante,
da gente se preocupar com um mundo que está vindo aí, que, na melhor das hipóteses, vai ser desastroso. Não estou falando nem da pseudociência nem nada, estou falando das mudanças climáticas. Né? Se você for parar para pensar e evitar a negação natural que a gente tem, a gente não deveria estar fazendo. Todo mundo aqui, deveria ter uma regra no IFGW para todo mundo começa a pesquisar sobre mudança climática, que aqui nós não vamos. Né, a situação está dramática. Né? E o pessoal está meio que ignorando, a gente vai vivendo, vai acontecendo, então, sem também causar essa dificuldade, essa ansiedade, mas é um assunto preocupante. Curiosidade, hoje, fevereiro, né, ainda estamos no início de março, tive uma reunião com um cara no Canadá, ele falou assim, estou muito preocupado, está 13 graus aqui, nunca teve essa temperatura tão quente nessa época do ano. Então, ele estava realmente assustado, ele falou, isso aqui é um... Né, isso aqui é o que a gente está vivendo no dia a dia. Então, nós temos aí assuntos muito sérios, muito relevantes, que eu acho que é o futuro dessas crianças que a gente deve estimular. Com cuidado, também não assustar demais. Pois não. Boa tarde. Obrigado pela apresentação, professor Mercury. Você comentou sobre manter a chama da curiosidade acesa e também sobre incentivar o pensamento crítico. O senhor acha que é possível fazer isso com pessoas mais velhas, mas que não são completamente contra a ciência, mas simplesmente não têm tanto interesse no momento? Eu acho que sim. Tem que entender um pouco uma coisa que a gente não entendeu ainda, eu nem mencionei aqui, mas acho que vale a pena essa pergunta. A gente não compreendeu completamente a comunicação nesses momentos, nesse tempo que a gente está vivendo. Por que alguma... Você tem ideia de qual que é o canal do YouTube mais visto no mundo no ano passado? Alguém tem ideia? Mr. Beats? Não. Chama Ryan, Unboxing Ryan, algo do tipo. É um garotinho que compra brinquedos e faz unboxing, né? Que abre na frente da câmera. E o cara ganhou. O menininho ali ganhou 20 milhões de dólares com vídeos no YouTube. A questão tem esse, tem outros, tem os influenciadores que viralizam, Qual o segredo que tem? O que interessa as pessoas que fazem esse fenômeno acontecer? Nós não entendemos ainda. Porque se a gente tivesse entendido, nós não tínhamos, sei lá, o YouTube da Unicamp deve ter 20 mil seguidores, né? 30 mil. O da USP, eu não estou nem falando daqui, de qualquer universidade do mundo, a gente não consegue. E não é que a ciência não seja interessante, pelo contrário, ela é muito interessante. E tem influenciador de ciência que tem muito mais que qualquer universidade. Então, de que maneira essa comunicação nos tempos modernos ocorre? Como é viver nesse mundo? A gente não entendeu ainda. E eu acho que é por aí, talvez, a resposta de que maneira que a gente pode atuar e fazer. Mas eu não sei. É a mesma coisa, em analogia, com a nossa experiência. Vou dar uma analogia que a gente conhece. O que é um bom professor? Nós sabemos quando vemos um, mas é difícil de definir e é difícil de reproduzir. Tem algumas características que transformam uma pessoa num bom professor, assim como num bom comunicador. E acho que as universidades, os cientistas, sociedades científicas ainda não conseguiram encontrar esse caminho, minha opinião. Eu vou fazer a minha última pergunta, vou ligar esse direito, a gente termina. Você quer fazer? Então tá. Posso fazer a minha pergunta? É o seguinte, Marcelo, você como fundador do LabJOR e como reitor, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Como que você enxerga o papel de assessoria de imprensa dentro da Unicamp
E aí, o papel da gente também, como divulgador científico, a gente não é treinado, né? A gente não recebe nenhum treinamento durante a nossa vida acadêmica inteira e eles também provavelmente não vão receber nenhum treinamento também da vida acadêmica deles para fazer divulgação científica. E depois a gente fala, tem um seminário, um colóquio desse tipo, falando assim, é importante, e a gente vê a necessidade de fazer isso cada vez mais gritante por causa da carência que a sociedade tem, né? Aí a gente tem pedidos de extensão para a universidade, né? Como que você enxerga tudo isso? Assim, a minha irmã é jornalista e várias vezes ela é jornalista da parte de economia e ela várias vezes já me pontuou assim, olha, é impossível falar com universidade pública, você pede para um professor dar uma entrevista, aí o professor vai responder daqui uma semana. Agora, se você pede para um professor da FGV dar entrevista ou do INSPER, no mesmo dia, a assessoria de imprensa vai te indicar, esse professor vai te dar a resposta do que você precisa, então no mesmo dia ela vai ter a resposta. E eles têm datas, né? Eles têm a pauta tem que ser feita para 2 dias, senão perde o time, etc. A gente não funciona desse jeito, né? Então, a gente precisa de um treinamento. Como que você enxerga tudo isso, né? Bom, eu acho que tem esse lado que você mencionou. Eu recentemente escrevi um artigo chamado Comunicação Efetiva, a quarta missão da universidade. Acho que ela é tão importante que ela deveria ser, a comunicação deveria fazer parte das missões da universidade, dos pilares, mas não é fácil de fazer. Eu acho que tem que vir pela conscientização. Primeiro, você mencionou o caso, acho que deveria, assim como tantas outras coisas, os nossos currículos são muito engessados, muito travados, né? Hoje é impossível você pensar em formar alguém se não tiver base de computação, base de inteligência artificial. Deveria ter, na minha opinião, naturalmente, toda a questão de comunicação colocada, toda a questão ética, uma série de outros assuntos que, infelizmente, não cabem nas nossas 2.400 horas ali do MEC, etc. Então, essa é uma discussão um pouco mais complexa, profunda, mas que eu acho que ela deveria ser bem encaminhada pela universidade. Eu acho que é um pouco na direção do que eu respondi antes. Tem que vir pela primeira conscientização nossa, como cientistas, como professores e como estudantes também, que se a gente não fizer nada, a gente vai ver o Titanic afundar, né? Um pouco a sensação é essa. A gente está ali jantando enquanto o barco está afundando. E ele não está afundando lentamente, está indo bem, tem muita evidência que ela está indo bem rápido. É um pouco como aquele filme, né, que recentemente fez sucesso, Não Olhe para Cima. Não sei quem não viu, vale a pena ver, tem aí disponível. É isso, as pessoas preferem ignorar certos fatos e fazer de conta que está tudo bem, e não está. Então, acho que deveria haver um engajamento maior de todas as pessoas, um pouco, talvez, não chegando ao desespero que me deu na pandemia, de fazer livro, fazer canal no YouTube, podcast, comecei a tentar de tudo, mas cada um dá a sua contribuição, que é um trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer. Por quê? O outro lado é organizado, tem recursos, tem uma agenda muito clara, não é à toa. Então, nós temos que trabalhar e nos preocupar com essa questão. De novo, não é fácil, mas eu acho que a gente deve ter essa consciência. E, naturalmente, faz parte do nosso papel de retorno à sociedade, de mostrar para a sociedade a importância da ciência. Eu acho que é uma conscientização, até um treinamento que precisaria ser feito de uma maneira muito clara. A comparação com universidades privadas é evidente, né? Ali dependem de matrículas, dependem de gente querendo interessar, que nesse caso ainda nós não estamos lá. Mas, então, por isso mesmo, acho que não tem tanto essa preocupação, essa premência, mas que eu acho que deveria entrar na agenda e na pauta. Assim, Só complementando, em 2019 nós demos uma disciplina aqui no Instituto sobre divulgação científica e novas mídias sociais,
Foi um sucesso, 80 matriculados no início, foi diminuindo isso, né? E é difícil repetir isso porque o professor que deu a disciplina hoje bombou, né? está dedicado a outras coisas, mas É o Átila, né? foi o Átila. Eu que dei a disciplina com ele, né? Então foi bem legal. Mas seria muito interessante a gente ter outras oportunidades similares para formar os nossos alunos em divulgação científica. E institucionalmente tem um problema grave, a instituição não sabe estimular nem reconhecer as contribuições para a divulgação científica. Para muita gente, você está perdendo tempo quando está falando para a sociedade e a instituição se comporta assim. Eu sei disso porque eu tenho feito muita divulgação científica. Mas eu queria perguntar outra coisa. Você não mencionou, Marcelo, uma coisa que tem me preocupado bastante, já me preocupava antes da pandemia, com medo das redes sociais, e principalmente durante a pandemia, que não é a pseudociência, mas é a má ciência, a ciência mal feita. Está cheio de periódicos, com cara de periódicos sérios, que são periódicos predatórios, qualquer coisa passa. Se você procurar, você vai encontrar, que alguém falou de reza, né? Você que falou de reza. Se você procurar, você vai encontrar vários artigos provando que quem reza se cura mais rápido de doenças. Que é ciência mal feita. E eu não estou encontrando muito bem a resposta, porque com a pandemia, o público em geral passou a se interessar muito por, não por ciência, por conhecimento ligado à pandemia. Né? E aí se exacerbou esse problema. Quer dizer, começou a aparecer. Se você procurar, você vai encontrar artigo provando que ivermectina cura Covid, né? Que a Terra é plana você não encontra, mas quase coisas parecidas em física. Né? Como é que a gente pode se posicionar frente a isso? Eu não estou encontrando a resposta, porque para o público em geral não tem diferença nenhuma entre uma revista que se chama Curious e a Nature, a Science. As duas têm revisão por pares, quer dizer, elas parecem... Parece aquela frase que eu pus ali. Exatamente. Né? Então, como é que nós, cientistas, podemos nos posicionar frente a isso? E outra coisa, tem professores de universidades prestigiosas que tomam essa posição também, começam a usar seu prestígio que eles tinham na universidade para defender esse tipo de ideia. Institucionalmente e pessoalmente, como que a gente se coloca frente à má ciência? Acho que eu não coloquei porque eu não sei a resposta. Então, Você sabe a resposta dela? não, mas eu pensei um pouco mais. É o mesmo problema que a gente vai enfrentar e vai enfrentar cada vez mais gravemente com essa história do deepfake, que cada vez vai ficando mais sofisticado a maneira de se fazer pseudociência. Então, eu acho que é o mesmo fenômeno, só que em graus de sofisticação cada vez maior. Então, percebendo assim, bom, já que estamos falando que são as pseudociências, vamos fazer a nossa revista científica, vamos fazer o nosso... Bom, e aí você vai sofisticando de tal maneira que é muito difícil você separar ciência de pseudociência. É muito difícil. E eu não sei como fazer. Sinceramente, eu não sei como fazer. Outro dia, eu vou contar um exemplo que eu acho que tem tempo ainda. Já tem que fechar. Daqui a pouco a gente tem que fechar. Bom, Sendo curtinho, o exemplo assim. é muito incrível, porque tem a ver comigo. A minha mulher me mandou um WhatsApp com um artigo científico que ela ouviu, não sei o quê, onde dizia que os cachorros têm percepção campo da Terra. É o Rupert Sheldrake. Fala isso. Não, ele tem um paper, tem um paper magnético da Terra? campo magnético da Terra. E que aí, qual foi o experimento? Fizeram experimento com milhares de cachorros ao redor do mundo. Quando vão fazer lá as suas necessidades, vocês já viram que o cachorro fica girando e escolhe uma posição? Eles provam que a maioria dos cachorros se direciona na direção norte e sul, certo? Então que tem uma percepção no campo da Terra. Eu li o artigo, eu não achei falha metodológica, para ser sincero. Então, eu não acredito, mas ninguém não via falha. Então, o que eu quero ilustrar? Se a pseudociência é muito bem feita, certo? Provavelmente mas é muito bem feita e está cada vez mais sofisticado. Como esse mesmo artigo que eu pus ali, mas depois eu fui ler o artigo
que aconteceu? Aquele artigo da percepção e tal, eles fizeram uma entrevista online com um grupo que não foi aleatório, que tem um monte de falhas metodológicas graves, básicas ali, graves. Então, o resultado ele não é válido. E tá cheio, mesmo em revistas boas, também diga-se de passagem. Então, é um problema que nós vamos ter que enfrentar e eu não sei como vai ser enfrentado. Porque, além de tudo, com o avanço da inteligência artificial, esse problema vai ficar cada vez mais grave. Porque você vai reproduzir coisas, traduzir coisas e fazer coisas que hoje, pelo menos, a gente nem fica sabendo. Mas é uma coisa que realmente eu não sei como essa história vai evoluir. Provavelmente, próprias ferramentas de inteligência artificial vão poder ser usadas para tentar validar. Eu espero que tenha uma saída que talvez seja por esse lado. É isso. Bom, gente, vamos agradecer ao Marcelo. As bolachinhas, suco aqui.